recebendo os queridos amigos sanfoneiro André Julião, Natan Lima, Elton Lira. Que maravilha, minha gente. Primeiramente, eu quero muito agradecer a vocês por ter aceito esse convite. Agradecer a Natan, principalmente, por ter cedido esse local tão lindo, cheio de cultura, né? Boa tarde a todos vocês. Que maravilha tê-los aqui. Boa tarde. Obrigado pela sua oportunidade aqui no LiraCast para a gente falar sobre forró. Coisa boa. Julião, maravilha, querido. É uma satisfação, é uma alegria. Toda vez que a gente tem uma janela aberta para a gente divulgar a nossa cultura, que é principalmente aqui do coração do Agreste, Caruaru, onde parte desse rio que se espalhou pelo mundo, que é a cultura do forró, saiu um pouco daqui também. A gente vai falar um pouco sobre isso. Compositores, músicos, batidas, caravanas. É o São João. Bem-vindo ao São João. Elton, meu querido, seja muito bem-vindo ao LiraCast. Obrigado. E como eu falei, né? A gente está falando realmente do grande homenageado do mês de junho, que é o forró. Forró. Né? Isso aí. Não é o São João. O mês de junho, tem São João, tem São Pedro, tem Santo Antônio. Mas o grande homenageado realmente é o forró. E a gente está vendo, infelizmente, não é começando com polêmica, obviamente não, mas que a gente está vendo que, ao passar dos anos, o forró está sendo menos homenageado. Né? E não é somente aqui na nossa região. É geral, as cidades onde tem São João, isso está acontecendo. Isso é muito triste, Natan. Muito triste o que Luiz Gonzaga inventou e deixou, que é uma festa belíssima, o São João, e o ritmo forró que Luiz Gonzaga, em 1949, lança como ritmo, forró de Mané Vito, né? Música dele, de Zé Dantas, e que muda o formato do São João, que o formato do São João não era desse jeito, não. O formato dos forróis antigamente, que forró antigamente era gênero, hoje forró é gênero, forró é ritmo, forró é dança. Antigamente o forró, vamos pro forró era samba, era chamego, machucado, acompanhado de uma gaita, de um realejo, um cavaquinho, um violão, um pandeiro. Em 1949, Luiz Gonzaga muda esse formato, colocando o acordeon, a zabumba tirada dos bumbos das bandas de pífano, o triângulo vem aqui de Pernambuco, os vendedores de alfinim, chamados vendedores de cavaquinho, que é o tinglim, 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 tinglim. E Luiz Gonzaga une, fazendo o primeiro trio e mostrando o verdadeiro São João, que é hoje, que é o forró pé de serra. Forró pé de serra. E que a gente pode falar também, Natan, de onde veio a origem do nome forró, né? Agora isso é um negócio muito complicado, porque o povo diz que é da Inglaterra. É verdade. No século passado... Será que realmente foi essa junção de forró para casa? Eu acredito que não, porque na época, no século passado, Chiquinha Gonzaga, a maestria, falava sobre forró bodó, que era festa. E Luiz Gonzaga levou isso para todo mundo, porque o forró... Eu acredito que a origem do forró é aqui pernambucana, com uma bandinha no Ceará, com uma bandinha em Alagoas, tu tá entendendo? Paraíba, formato Nordeste, forró era isso, era a manifestação do povo rural. Só que Luiz Gonzaga mostrou, nesse formato que eu falei, e para o mundo, onde virou ritmo, dança e gênero. Pronto, vamos pro forró? Aí, vamos dançar um shot, né? Que o shot essa palavra vem do alemão, mas o ritmo é escocês, né? 3 tempos. Tirado da polca, né? Isso. Vamos dançar um forró, tem shot, que isso aí foi Luiz Gonzaga que introduziu. Vamos dançar um forró, tem um baião, que Luiz Gonzaga lançou o baião, dando reinado a ele em 1946. Aí vamos dançar um arrastapé, que Luiz Gonzaga lançou em 1952, tirada da polca e tirada do frevo, o nino, dando arrastapé. Tum, tum. Igual essa onomatopeia, né, Juliano? Do arrastapé. 1952, Luiz Gonzaga, vamos dançar um chachado? Luiz Gonzaga lança o chachado em 1952. E tudo isso virou forró. Juntou tudo isso aí para fazer o forró, né? Aí forró é ritmo, porque o ritmo do baião, essa batida, o forró é diferente. Luiz Gonzaga também inventou dançar forró, forró é dança. Então, isso é tudo o grande Gonzagão que inventou nosso gênio.
É verdade. Então vamos fazer o seguinte, já que você falou tanto de Gonzagão, nosso gênio, eu queria que você cantasse pra gente, pra quem tá em casa, uma do Gonzagão. Vamos. Eita, forró, moleque. Na terra seca, quando a safra não é boa, sabia não entoa, não dá milho e feijão. Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas, retirantes que passam vão cantando seu rojão. Hoje São Pedro me ajude e mande chuva, chuva boa, chuvisqueiro, chuvisquinho, nem que seja uma garoa. Uma vez choveu na terra seca, sabia então cantou. Houve lá tanta fartura que o retirante voltou. Oi, graças a Deus, choveu garoto. E que maravilha a gente poder, em pleno 24 de junho, Julião, a gente poder homenagear o São João, né? A gente não pode dizer também, Natan, de que o pé de serra está extinto, né? A gente pode dizer que nós dependemos realmente de pessoas como vocês que levam o tempo todo isso aí, sabe, para as casas, para os lugares, né? Mas que é uma questão também de educação, né? Que também tem muito a ver também, Julião, com a questão educacional em casa, nas escolas, né? Uma coisa não adianta só a gente se juntar e fazer, tem que vir de lá da educação familiar. Isso eu falo porque eu dou muito educação musical aos meus filhos, né? Então, que bom a gente poder homenagear em 24 de junho o forró, né, cara? O forró como gênero, como meu amigo e irmão Natan Lima descreveu muito bem, é uma questão muito especial para a gente refletir. Isso é importante. Eu, como André Julião, não acredito que acabe. Ele se transforma, o forró. As gerações passam e toda a música brasileira, popular brasileira, sofreu altos e baixos. Sim, Né? concordo. O próprio Luiz Gonzaga entrou em crise pelas gravadoras, porque havia uma coisa frenética que tinha que vender, tinha que bater recordes todos os anos, e chegou discos que não conseguiram. Não foi o disco que vendeu tão quanto o anterior, e havia uma cobrança muito grande, mas havia também outros movimentos artistas surgindo por todo lugar do Brasil, né? Como, né, o movimento da Tropicália, Gilberto Gil, Teve muita coisa ali, teve muita coisa. como a Jovem Guarda Caetano também, Veloso, né? A Jovem Guarda. E eles cantando músicas de Luiz Gonzaga, né? Sofremos muita Sim, várias marchinhas também, veio muito... Isso. Na década de 70. Sofremos muitas invasões por gravadoras de músicas internacionais, Estrangeiras, né? E aí foi mais um ciclo de baixa. Então eu acho que o forró ele consegue sobreviver a todos esses ciclos que tentou sufocar ele. Como? Com novas gerações. Eu vi crianças tocando sanfona, se você vê por aí em vídeo de internet e rede social, tem uns garotos pequenos, médios, adolescentes tocando acordeon, que você diz, de onde é que saiu tanta musicalidade? É verdade, é verdade. E é isso, é porque eu acho que está no DNA da nossa cultura, né? Principalmente aqui em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil, a gente consegue manter de alguma forma, eu acredito até que mágica, uma magia através da força da vibração das notas, da música e da poesia, continuar essa trilha que é difícil, que sofre ciclos bons, ciclos ruins, mas que não morre. É como se ficasse uma chama, uma pira olímpica do forró acesa o ano inteirinho. Conosco, Natan é um dos caras que passou a pandemia todinha,
que foi um período terrível nas nossas vidas, Foi, mas para que ele dizia, para que não morra o forró, ele ficava tocando sozinho aqui na calçada, na frente do Espaço Cultural da Lúcia, e os carros passavam buzinando, vibrando, Natan Lima, é isso aí! E ele tocando baião, tocando forró, tocando chachado. E é isso que precisa. Culpa um pouco os que fazem essa música, porque a gente reclama muito, mas faz pouco. É verdade. Deveria fazer muito mais. Várias áreas, viu? Várias áreas. E também se unir, né? A Sim, vaidade também, né? É verdade. Quando o Julião falou ali, né, de várias crianças, existem muitos movimentos, né, tanto de crianças quanto de mulheres, mas acredito que enfatizar agora a questão das crianças é muito mais conivente nesse momento. É uma pena, Julião, mas ao mesmo tempo reconforta ali você saber que o conhecimento, eu falo, quando a gente começou pegando coisas boas. Por mais que nós tenhamos enveredado por algumas outras áreas musicais, mas nós tínhamos o nosso alicerce. Nós temos aqui, não temos o nosso alicerce aqui. Mas é uma pena que não se leve, sabe? Você aprende aqui, você pega um pouquinho, pegou a informação, a galera já vai, Julião, sabe? Não tem alguma coisa que segure, não, cara, fica aqui, ó. Vamos aqui, porque através de você virar outro coleguinha que também vai se espelhar em você, vai tocar sanfona feito você, vai tocar zabumba feito você. Mas é uma pena que eles enveredam por outros lados. E é onde eu falo novamente da educação familiar, uma educação também que venha das escolas, sabe? Que falta música nas escolas. Isso é um problema político também, né, Julião? Social e a também. música nas escolas, ela funcionaria, no meu ver, auxiliando o conhecimento, aprendizado, a interpretação, a criatividade, porque música é criação, música é sentir, é vibrar a alma. Música, ela pode entrar em qualquer parte social desse planeta e transformar pessoas, culturas, povos, né, através das canções, da poesia, né? Verdade. Nossa, é bonito. Natan, você é um grande conhecedor da cultura popular, da música, forró, né? Mas em algum momento isso aí despertou na tua vida. Me conta um pouquinho dessa história de Natan com o forró, que é muito evidente em você, que você respira, você transpira forró. A primeira vez que eu escutei, me identifiquei com forró foi com 6 anos de idade, escutando um LP de Luiz Gonzaga que meu pai colecionava. Um LP de Luiz Gonzaga e a música Serrote Agudo, que a gente canta, né, Julião? Ela, Zé Marculino. E fiquei apaixonado. Aí aquilo que você falou do alicerce, né, Julião? É muito importante, né, Julião? Demais, cara. Muito demais. importante. Muito. Se o cara tá escutando coisa boa, vai fazer coisa boa, tu tá entendendo? Eu vejo mais ou menos, porque eu comparo uma música boa também pela personalidade da pessoa, sabe? A personalidade dessas coisas, mas não vem o caso. E com 6 anos eu comecei a escutar, só que eu sou colecionador de Luiz Gonzaga, né? Agora faz 6 anos que eu coleciono Luiz Gonzaga e tenho quase todo o seu trabalho. Só faltam 78 rotações, que são 80 álbuns, 124, 78 rotações e 46 compactos, fora os discos de participação, os discos de acompanhamento, os discos de jingle político, os discos de propaganda, os discos de composição. E desse todos aí só tá faltando um. Só tá faltando um, porque a discografia do Luiz Gonzaga é 80 LPs, 124, 78 rotações e 46 compactos. Só que a coleção do Luiz Gonzaga não tem que fechar. Entendo. Aí não tem como fechar, que sempre aparece. Vai aparecer jingle político, vai aparecer propaganda, vai aparecer disco de acompanhamento na década de 40, que Luiz Gonzaga começou tocando choro, né? Depois começou a cantar. Sim. E inventou o forró. E propaganda, sandálias havaianas, cuscuz milharina, um bocado Café de Petinho. Foi mesmo, rapaz. Muita coisa. Natan, aí entra com preciso ver isso coleção. contigo, velho. Preciso ver essas coisas contigo aí. Eu sou curioso. Você é um especialista, eu sou um curioso. Né? E se falando da nossa cultura, né, Julião? Eu queria saber de onde veio a paixão, não só por esse instrumento, mas porque a gente se conhece há tantos e tantos anos, né, Julião? E sei que você vinha ali pelo teclado, mas você sempre simpatizava ali com a sanfona. De onde veio primeiramente a paixão pela música e onde foi que
que foi entrando essa sanfona aí, esse amor, essa paixão pelo forró na tua vida, cara? Rapaz, um dos primeiros contatos eu tocando com a música foi no Colégio Municipal Álvaro Lins, Saudade do meu Semal. na banda marcial Bamuca, que eu tenho, mora no meu coração aquela banda. A gente foi, naquela época, campeões em vários concursos, que tinha concurso de banda marcial por aí pelo Nordeste, e a gente participava com o professor Adilson. E foi ali que eu comecei a tocar uma caixa, num pilotão, parecia uma formação militar, né? E eu tocava uma caixa que minhas notas eram pega pra cá, pá, pá, pá. Pega pra cá, pá, pá, pá. Pega pra cá, pá. Ou eu acelerava ou diminuía, mas o meu moto era esse. Não saiu um papa mama por cem não, né? Aí com muito interesse, com muita curiosidade, passei para o taró, que aí já tinha mais nota. Tinha umas células sincopadas, que já era mais interessante. E aí depois ainda fui visitar uma aula de música, que meu tio era o professor, ele era da polícia, da banda da polícia musical, e voluntariamente dava aula no orfanato. Me convidou para ir lá, e quando eu cheguei lá vi um bocado de crianças tocando, bicho. Aquilo ali foi quase como um choque daquele que você não morre, né? Lógico, que arrepia só o cabelo. E aí aquele choque ficou... É um chamado, Julião. É um chamado. E aí eu... Sabe aquele... Parecia um caos, parecia São Paulo na hora do pico do trânsito, com aqueles carros buzinando tudo. Só que em vez de buzina era instrumentos, era trompete, era um teclado, era violão, era cantos. E aí eu me encantei. E aí perguntei a meu tio, como é que eu faço para participar disso? Ele disse, só tem um jeito. Eu disse, diga. Ele disse, se faltar uma aula eu desligo você para sempre. Eu digo, oxe, tá barato. Eu venho. A partir de quando? Terça, venha. Eu fui. E estudei, não faltei. Saía da Boa Vista 1. Era lá no Recomeço de Vida, um orfanato chamado Recomeço de Vida. Na entrada daquele aeroporto da gente, de Caruaru, né? Na entrada ali, onde dá acesso para o aeroporto. Era de esquina, o orfanato. E eu saía da Boa Vista numa boa, todo dia, 18 horas, 18h30, chegava lá às 7h30, fazia minha aula e voltava às 10 horas da noite. Nessa época também não tinha muita violência, dava para andar a pé. Dava. Rapaz, é engraçado, né? Que como a música realmente é um chamado, como eu falei aqui. Porque eu tive esse chamado, Natan, com 6 anos de idade. Também. Com 6 anos eu tive esse chamado, primeiro chamado. E foi passando, com 8 anos, foi a primeira vez que... Veja, a idade do meu filho mais novo. Eu tive esse chamado num instrumento que é o instrumento que eu mais amo, que é a percussão. Eu sou apaixonado por percussão. E dos 8 anos até hoje, Julião, eu com 37, eu não sei fazer... pensar em outra coisa na minha vida. Obviamente eu faço várias. Mas com a maestria de que Papai do Céu, ele foi tão maravilhoso para mim de ter me presenteado a Deus a música. Entro na área da comunicação, tento fazer da melhor forma possível, né? Tudo que nos é dado tem que ser feito da melhor forma possível. Mas a música, ela tem um quezinho a mais. Tem ou não tem, Natan? Tem isso. E a música faz a gente ficar curado, né, Julião? É verdade. Faz. Natan mesmo... Igual eu tive um processo de depressão e fui curado, principalmente, primeiramente Deus, né? Segundo a música e terceiro o grande Julião, né, Julião? Boas conversas e inverter o quadro, né? A força da música, eu comparo a música como um processo espiritual de lavagem, sabia, Julião? Sim. Limpeza. Limpeza, né, Julião? Limpa. Pronto, isso aí, limpeza da alma, isso aí. Comigo foi dessa maneira, né? Exatamente. E você está brilhando no São João de Caruaru. Quem quiser ver ele, tem que correr, porque a agenda do homem está pesada. Graças a Deus. Graças a Deus. Julião, já que a gente falou de tantas e tantas coisas aí, tem uma... Nós temos vários e vários trios lá de trás, mas a gente sempre tem um querido, né? Eu comecei pequenininho, já ouvia trio nordestino. Já começasse aí também? Eu sou fã do trio nordestino. É o meu querido, não estou desmerecendo os demais, mas foi onde eu fui apresentado. Poxa,
E imagina você pequeno. Natan sabe o que eu vou falar aqui agora. Você é pequeno e você tá ali ouvindo. Você faz menenê. O que a gente pensava? Uma criancinha. Então isso, de certa forma, foi pegando a gente, assim, a criança que estava ali entrando no universo da música, entendendo que era uma música boa. O que é que a gente vai falar para uma criança, se a gente não tiver cuidado, de 8 anos de idade, o que é que ela vai absorver? Não é? Isso. Hoje em dia, o que é que ela vai absorver? Então... E a importância do forró. Caruaru tem uma importância muito grande, né, Julião? Porque, chamada a capital do forró, né, em 1980. Por que a capital do forró? Porque São João de Caruaru, até 1970, era grandioso artisticamente. Como do Gero, Marinês. Sim. Deu uma queda devido à Jovem Guarda. E esses artistas vinham divulgar o trabalho aqui em Caruaru. Os programas de Ivan Bulhões, os programas de Lídio Cavalcante, Coronel Caruá. E uma importância tão grande também foi no governo, em 1969, no governo de Anastácio Rodrigues, que a nossa querida Luísa Maciel foi uma das criadoras dos São João nos bairros. Poucas pessoas sabem disso. Então, na década de 70, aqui tinha os São João nos bairros, onde os artistas vinham divulgar todo o seu trabalho e cantar. Em 1980, cria a sede do forró, que é a capital do forró, que essa música é de Jorge de Lindu, do trio nordestino, né? E década de 90, eu acredito que mudou para aqui, para o Pai do Forró, né? Que hoje explodiu, né? Porque o São João era só um dia, né? Tem um carnaval, são 3 dias, mas São João é um só. E hoje são 2 meses, mais ou menos. Isso, né, Julião, do São João, né? Exatamente. Tá cumprido e se a gente esticar, vai o ano todo. Falta, viu? Olha, eu vou dizer a você, falta forró. Porque é o seguinte, a galera fica esperando junho chegar para poder curtir o forró. Isso aí. Né? Mas tem forró todo dia, não é? No Espaço Cultural da Lúcia. É isso que eu ia falar agora. Mas existe a resistência, existe o Espaço Cultural da Lúcia. Alto do Moura, tem lugares que tem forró todo final de semana. Né? Então ainda existe essa resistência que a galera dizia muito. Ah, é a capital do forró, mas não tem forró. Tem, você que não sabe. Tem. Infelizmente você tá desinformado. Tem lugar. Um forró tem lugar que leva a cultura hoje. E que veja, não precisa de ninguém não, tá? Só precisa que as pessoas venham. Tá acontecendo. É ou não é, Natan? Isso aqui, nas quartas-feiras, esse projeto maravilhoso que eu sempre acreditei de Julião. Fake news! Fake news, eu tô sabendo que não é. Eu tô sabendo que não era, né? Sempre acreditei. O que você dizia ele, diga? Sempre acreditei nesse projeto. Foi o que você me falou ontem. Esse rapaz não vai dar certo, Julião. Peraí, deixa eu fazer. A primeira vez que Julião se apresentou aqui na quarta-feira, já com esse projeto, né, Julião? Qual é o nome do projeto, Julião? É Recordando o São João, né? Isso. Não é? Esse projeto é seu. Relembrando, né? Relembrando. É seu. Estourou imediato, né? Aí quando chega perto do São João, aí esquenta pro São João. Esquenta pro São João. E nos sábados a gente faz, desde 2012, coincidência, no centenário do Luiz Gonzaga, né? Eu comecei o forró aqui. Minha mãe ficou um pouco doente, aí teve que se ausentar e eu entrei. Faz mais ou menos uns 14 anos, né? 13 anos, né? 2012, aí, nos sábados a gente se apresenta. E nos domingos tem chorinho. Fabiano Flávio, né? Agora o forró é na quarta, o Projeto Julião, e no sábado é com a gente. É forró pé de serra, não venha com bagaceira não, que não toca não. Então vamos ao seguinte, já que é forró pé de serra homenageando o nosso trio preferido, puxe um aí pra mim, puxe. Pra nós, todos aqui. Eu vou começar assim também. Você faz me nenê, você me botar no colo, me dá tudo o que eu quero, cuida bem do que é seu. Natan! Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho, sou igual um passarinho que tua gaiola me prendeu. Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Você faz me nenê quando a gente tá na cama, você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu. Você faz de mim neném, molequinho tão dengoso, e eu fico curioso, porque você me prometeu um neném pra nossa casa,
Mas é que até agora não nasceu um nenê. Bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um nenê bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Eita, negócio bonito, mas rapaz, engraçado, né? Como isso pegava a gente ali, né? Foi outra época, Natan, outra Essa época. música que você cantou foi um dos maiores sucessos dele em 1981. Essa música é de Cecel. Cecel é esposa de Antônio Barros, que pouco tempo faleceu, né? Que é um dos maiores compositores paraibanos. Essa música é de Cecel. O Nenê. Foi gravado no disco do Trio Nordestino com o título O Bicho Bom. Foi desse disco Esse aí, disco. foi? Veja a riqueza que Caruaru tem com forró. Pronto, O Bicho Bom, essa música é de Juarez Santiago, né? Certo. Que passou muito tempo por aqui. Porque Juarez não é de Caruaru, Juarez é de Garanhuns. Joga Santiago É Garanhuns. de Garanhuns. Isso aí, é de Garanhuns. Não é Caruaru isso, mas Caruaru adotou esse compositor. E ganhou o título de Caruaru. Não é isso? Julião, Por nós, não por ninguém. Caruaru, eu costumo dizer que Caruaru é uma cidade de artistas que não sai devendo para a cidade do mundo, não. Nenhuma. Aqui é um celeiro de grandes artistas, Rapaz, grandes eu tenho uma músicos, teoria. grandes compositores. Isso, eu tenho uma teoria. Em 1900 e eu não sei quando, virou uma carreta de doido aqui. Certo? Virou e, graças a Deus, não machucou nenhum dos doidos. E aí, com preguiça, que era uma época muito difícil de conseguir socorro, eles começaram a ficar por aqui e foi formada Caruaru. Verdade. Desde a fazenda, lembra? Lembro. Começou ali. Tu acha que aquele... Sempre... Caruaru tem um ponto interessante que eu acho que é o que fortalece nossa cultura, que é um ponto de intersecção. Se você pegar, olhando para o nascente, se você pegar para a esquerda, tem Campina Grande a 135 quilômetros. Se você olhar para o sertão, tem Garanhuns a 100. Se você olhar mais para lá, tem Arco Verde, 135. Belo Jardim aqui pertinho. Tem Belo Jardim. Então, se você for para do lado direito, você pega em 200 quilômetros, você chega em Maceió, na praia mais bela que tiver lá. E Caruaru fica no centro, à frente, a capital, nossa capital, o sertão, né? E esse ponto de intersecção, desde das feiras, desde tudo que aconteceu aqui, trouxe muita cultura de fora. Isso. Então, eu acho que a gente se alimentou, graças a Deus que a gente estava no lugar certo, na hora certa, e Caruaru se transformou numa metrópole. Isso aí, Julião. É verdade, Julião. Né? Isso aí. Essas cidades satélites Isso pequenas vivem da economia, Bem observado. ou eles trabalham aqui, ou a gente compra deles, e virou uma coisa só, né? São cidades, uma região metropolitana no Agreste, a princesinha do Agreste. É verdade. E Caruaru tem essa fama, vamos dizer, essa fama de acolher, né? Ela acolhe ao músico de fora, ao compositor de fora. Isso aí. E a gente também não pode esquecer dos que estão aqui. Nós temos e tínhamos grandes compositores. Eu lembrei agora de Ezequias Rodrigues, um cara que... Enorme, né? Grandioso. Enorme, Natan. Ezequias Rodrigues, grandioso. Onildo Almeida, que ainda está vivo, grandioso. Nelson Barbalho, Sim. que em 1957 Luiz Gonzaga gravou uma música dele chamada Capital do Agreste. Quem conhece, que foi pro centenário da... Quem conhece o meu Nordeste certamente há de saber que Caruaru do Bonito assim vem nascer. Que isso foi pro centenário da cidade, os 100 anos de Caruaru. Luiz Gonzaga lançou esse disco em 1957. Um lado é a Feira de Caruaru de Onildo e o outro lado é Capital do Agreste, de Nelson Barbalho, caruaruense, e Onildo Almeida. Tem também o maestro Rio do Hora. Sim, Eita, sim, Julião! sim. Nosso gaitista Rio Rio do Hora. Quem mais, Julião? Vai lembrando. Tem um grande produtor musical que eu tive a honra de trabalhar com ele durante anos, né? Foram 10 anos. Paulo Pereira Rafael. Eita, pô. Grande guitarrista. O guitarrista que tem na minha visão, o cara que conseguiu botar uma identidade na guitarra brasileira. Saiu daqui de Caruaru. Tem uma carreira de mais de 40 anos com Alceu Valença em gravações, DVDs, shows importantes, desde o início da carreira do poeta. Então, Caruaru tem identidade, Caruaru tem um DNA, Caruaru tem uma cultura pungente até hoje, Sim. forte.
que se transforma, sabe? Apesar de gerações novas virem, Caruaru tem uma magia inexplicável, que quando começa o São João, você vê que tem muita coisa nova, mas você vai encontrar o forró de verdade Isso em vários lugares. É só bater as perninhas e começar a andar, que você vai achar forró do bom. Olha, Julião, eu me interno, eu consigo dizer que eu me interno ali na estação ferroviária. Isso ali é né? puro. Eu e Carla, a gente se interna ali, eu só saio pra lá de Bagdá, né? Eu amo os cantadores de viola, eu sou apaixonado, eu ouvia com meu avô. Meu avô tinha uma vendinha ali no Alto da Banana, ele tinha uma vendinha ali, e chegava os sábados à tarde, ele deixava o radinho dele ligado, e sempre começava nas rádios os cantadores, né? Os poetas cantadores. Me apaixonei por aquilo. Quando chegou ali, aquele polo ali onde tem, meu amigo, eu me interno ali, ó. Na estação, né? Não saio, Natan. Não saio de jeito nenhum. Pra você ver a importância também dos violeiros. Sim. Com o forró nossa cultura, e né? com o Luiz Gonzaga, porque o baião vem tirado da batida dos violeiros. Tum, dum, 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 dum. E Luiz Gonzaga, em 1946, lança o baião aqui com um grupo chamado Quatro Asas e um Coringa, tirado da batida desses bichinhos aí, do violeiro, vindo do Ceará. Natan é história. Natan é muita história, cara. Muita história. Vindo do Ceará, que deu o reinado a Luiz Gonzaga, né? E eu acho que o baião e o forró são primos, Julião. Hoje, né? Devido ao ritmo, né? O chachado, o forró, o baião, meu primos, tá entendendo? São da família. São da família. Tá todo mundo em casa ali, Tá rapaz. todo mundo enraizado, né? Verdade, e Luiz Gonzaga foi quem lançou isso e até hoje anima nosso São João. É verdade, verdade. Foi através dele, né? Através dele. Você lá atrás falou sobre o senhor Nildo Almeida, sobre Nelson Barbalho. Engraçado que eu vi uma linda citação do querido amigo Almir Villanova, que ele falava o seguinte, que a Bíblia de Caruaru, quem escreveu foi Nelson Barbalho. Né? Eu achei de uma suma inteligência isso ter saído também de Almir Villanova, né? Então a gente não teria como esperar algo menor. Só grandeza. Né? Só grandeza. Né? E falando de senhor Nildo também, foi um cara que ajudou a construir o que nós temos hoje do forró de verdade. Muito importante, né? Com as músicas. Justo, que construiu várias coisas ao lado de Luiz Gonzaga, que veja a participação de tantos e tantos caruaruenses, né, que aqui estavam, quantos passaram aqui, quantos pernambucanos, aqui da região também, que ajudaram a fazer parte disso aqui, a construir isso aqui. Nildo Almeida, Nelson Barbalho, caruaruense, historiador, sim, compositor, né? Pra quem não sabe, a música A Morte do Vaqueiro é do Nelson Barbalho. Nelson Barbalho. Uma tarde bem tristonha, né? Gravado por Luiz Gonzaga em 1963, no disco Pisa no Pilão. Aí a importância de Caruaru com forró, os compositores, né? Sim, os cantores, né? A divulgação, o clima, né, Julião? A energia, né, Julião? Tudo a ver, hein? Rapaz, quando tá chegando esse mês de maio? Demorou, não vou negar não. Demorou pra caramba a chegar a essa garoazinha. Eu tava, final de maio, rapaz, não vai chegar não, Mas chegou. Não vai chegar não, E eu esperando, cadê meu amigo quando deu a garoa? Aí, é São João, né? Eita, é São João mesmo. É São Olha, João. eu não reclamo do que Papai do Céu manda. Pode mandar, Papai do Céu. Agora mande o ano todinho essa garoa. Eu gosto também, clima gostoso. Julião, eu sei que tantas e tantas bandas, a sua trajetória, eu sei que você é um cara inteligentíssimo que jamais parou tanto de estudar mesmo, e quanto estudar um instrumento, né? E eu sei que houve esse convite para ir lá para a banda de Recife tocar com um cara chamado Silvério Pessoa. Me conta um pouquinho como foi esse convite aí, cara. Rapaz, eu tava roendo o osso pro lado de Sergipe. Sabe aquele osso que já roeram e não tem nem um fiapinho de carne? Nem extintor tinha, mas não era Julião. Eu mordi o osso, só tirava feito um palito de dentro, só as filepas do osso para empalitar o dente. Numa banda, dessas bandas que você toca tudo, não estou desdenhando disso, foi uma época de aprendizado, eu estava precisando desse emprego, eu estava precisando desse corre,
E foi muito importante, sim, foi. Mas eu tocava uma música que eu não era da minha família, não era da minha alma, não era do... Eu tinha que tocar músicas comerciais para manter um sistema que é um sistema business de comércio, Sim. né? Porque a música também tem isso, ela é muito vasta e ela tem essa vertente. Não tenho nada contra, porque sabe uma coisa? Eu parei de criticar, eu era muito crítico, mas tem um lado que gera emprego. Nessa época mesmo, eu fiquei empregado, cara. Eu passei 2 anos, ou 3, para as bandas como Dio Matuto, para as bandas de Sergipe, e eu estava empregado, ganhando meu dinheiro, pagando minhas continhas, e foi importante sim. Mas aí vem um amigo, e Valdir Santos, que é aqui compositor, músico, Querido Didi. a Didi, arranjador, meu compadre grande, tenho uma saudade, um grande artista, uma grande pessoa, um ser humano, um grande pai. Dá para ficar aqui a tarde todinha dizendo. Não, se for começar a falar de Didi aqui... E ele me indicou para Silvério Pessoa. Silvério era Silveirinho, tocava com Silvério. Ele tinha saído do Cascabulho, feito um disco chamado Bate o Mancá, né? Os povos dos canaviais, em homenagem a Jacinto Silva, que morou em Caruaru também. Silvério Pessoa. E aí, nessa turnê, a primeira turnê dele solo para a Europa, Silveirinha estava com um projeto de tocar o São João. Aí pediu para se desligar do projeto de Silvério, tinha vindo com ele lá do Cascabulho, gravou o Bate Mancá, mas estava se desligando para ir seguir a carreira dele artística. Aí, nesse intervalo, eles sempre foram muito amigos, e ele conversando com o Valdir Santos disse, tem um sanfoneiro aqui, ele não está na cidade não, mas vou descobrir onde ele está. E assim foi, ele descobriu que eu estava lá para o lado de Sergipe, e recebi uma mensagem, logo após ele disse, eu vou te indicar para Silvério Pessoa, e ele vai ligar para tu, e tu vê com ele. Bicho, quando ele ligou, eu quase desmaio. Eu digo, não acredito não. Vou sair daqui, de Sergipe, dessa música que eu não me identifico. Vou tocar uma música que tem raiz, uma música que tem verdade, que é a música de Silvério Pessoa, a música de Jacinto Silva, que está no meu sangue, que tem sanfona, que tem batidas, que tem poesia, sabe, de uma grandeza, né? Um trabalho, quem conhece o trabalho de Silvério, quem não conhece, bota lá na internet aí, que é incrível, é grandioso, um grande artista. Tanto é que eu passei 10 anos em companhia de Silvério. E aí esse convite, quando veio, bicho, eu não pensei 2 palitos. Eu peguei minhas coisas e parti pro Recife. Chegando lá, botei minha sanfona, com medo, lógico, que ele não gostasse do meu estilo, né? Porque eu vinha do interior, vinha de Caruaru, é uma pegada diferente desse pessoal da capital, mas fui muito bem recebido, virei um membro amado pelo grupo dele, pelas pessoas, e ele me levou à primeira turnê minha também para a Europa, onde eu me encantei vendo pessoas se juntarem. Isso que está falta no Brasil um pouco. Talvez a gente, com a cultura, a educação, a música na escola, a gente consiga despertar nos jovens essa curiosidade pelo um trabalho que não conhece. Porque lá ninguém conhecia o trabalho de Silvério, mas era posto internet e rádio e divulgações dos festivais. E os europeus tinham a gana de conhecer um cara que vem do Nordeste do Brasil, de Pernambuco, com uma música também autoral, apesar de fazer a homenagem a Jacinto Silva, e você lotar um lugar, um festival, um canto, para pessoas que falam línguas distintas, não é sua cultura, e você vê essas pessoas se emocionar e pular. E preservando, né, Julião? Preservando. Porque é bonito. Coca lá. Eu chorava feito menino, toda vez que eu via aquilo. Vindo das bandas de era muito forte para mim. Eu digo, por que o pessoal lá não faz isso com a gente? Mas fazem também, lógico que fazem. Mas é uma visão diferente. É interessante você ir olhar uma coisa que você não viu. Aqui você precisa ser... A gente fala isso, né? Tem uma expressão, estourar. Eu pensei que estourar era você... morria. Acabou. Mas não tem como não, porque aqui tem como não. Porque tem um imã do monte, né? Não tem um imã do monte por Jesus, né, Julião? Ninguém sai daqui e volta. Você vai. Agora quem beber da água de Caruaru, atenção!
voltará e cuidado se não fica aqui. Você volta, não adianta. O imã vai lhe buscar onde, Julião? Pai, onde você tiver, que ele bate na lua, quando dá a volta no planeta, descobre você do Japão. Você começa a murchar, dá uma tristeza. Julião tem a paz. Aí dá uma vontade de voltar pra casa, pra Caruaru. Mas tu vai fazer o que lá? Eu disse, não sei, o que eu fiz sei. Eu sei que eu vou. Eu vou. Pra você ver a força do forró no Nordeste, a Julião falou aí em Silvério, é homenageando Jacinto, né? Que é de Alagoano. Aí vem um coco, que entra no forró também. Justamente. É uma ligação, né, É Julião? uma família, cara, é uma família mesmo. É ligação. E já que a gente falou de Jacinto, aí pode tocar um Jacinto aí, não pode não? Uma pergunta, quem sabe é o maestro aí. Tu canta alguma música dele? Rapaz, Dá o tom aí. Dá o tom. Que tom? Tom e Jerry. Pronto, vai me lembrar. Ai. Eu canto as coisas de Jacinto dos cocos, né? Lá maior. Eu fui dançar um coco lá na Paraíba, na casa do caboclo lá na Paraíba. Saiu tanto do soco lá na Paraíba, olha que o baile durou pouco lá na Paraíba. Eu fui dançar um coco lá na Paraíba, na casa do caboclo lá na Paraíba. Saiu tanto do soco lá na Paraíba, olha que o baile durou pouco lá na Paraíba. Tá bom. Tô rouco. e olha só. A riqueza de Jacinto. Que maravilha. O grande Jacinto que participou aqui da caravana Pau de Sebo, quando o forró estava em queda, mas ainda sustentado pela caravana de Abdias, que era Ludogero, Jacinto Silva, João do Pífano, Trio Nordestino, Marinês, na década de 60. Caramba. Década de 60. Preservando e ainda mantendo naquela, porque estava em queda, né? A Jovem Guarda estava engolindo tudo, né? Inclusive, Gonzaga fez aquela música, né, pra... É o shot dos cabelos. Isso foi Caba do cabelo Foi, grande. nem foi. Cinturinha de pilão. Essa música é... Quem era esse caboclo? Eu não digo não. Rapaz, Eu digo. Se a Jovem Guarda todo, né? Se tu perguntar, eu digo. Pô, não pergunta não. Gente, pessoal, nós temos, falei a vocês logo cedo, no início do nosso papo, do tanto que o Alto do Moura também significa e está dentro dali da nossa cultura. Então, Josiane Santos, Julião, Natan e Elton, foi lá no Alto do Moura mostrar como está os preparativos, né, para esse grande dia de hoje, né, do São João, que vai ter uma linda festa, e mostrar também como os queridos artesãos e comerciantes estão lidando, né, com essa festa, se estão vendendo mais, se estão vendendo pouco. Com você, Josiane. Durante o mês de junho, Caruaru se transforma na capital do forró e da cultura popular. Mas, para além do pátio de eventos, é no Alto do Moura que o barro também vira ouro. Artesãos e comerciantes locais vivem o período mais lucrativo do ano e celebram o São João como uma verdadeira virada econômica. É o que diz o senhor Cícero José, artesão da região. Bom, aqui no Alto do Moura, quando chega essa época junina, aqui o aquecimento é bom em tudo, para restaurante, para o artesanato. E a gente vem trabalhando desde janeiro, juntando mercadoria, trabalhando junto com a família. E graças a Deus, agora em junho, as vendagens estão boas. Agradeço muito a Deus por isso. Agradeço também a Deus por ter criado o mestre Vitalino, que foi quem criou essa arte tão linda e tão bela. Eu trabalho com amor pela arte do barro. Eu amo o barro. O artesanato une tradição e criatividade e aquece o comércio. O aquecimento aqui é muito bom agora no mês de junho. E o artesanato, a gente quando está preparado para as vendas, graças a Deus, muito bom. Desde o começo de junho, que vem vendendo muita peça no Alto Moura. Todo artesão está vendendo, toda loja vendendo bem. E a gente não tem o que reclamar, porque está muito bom. Aqui no Alto do Moura, a movimentação nos dias de festa é intensa. Turistas e forrozeiros passam de ateliê em ateliê à procura da peça perfeita para decorar a sua casa. E além do artesanato, barracas de comidas típicas, lembrancinhas e apresentações culturais completam o cenário. É durante as festividades que essas ruas vazias se transformam em um verdadeiro cenário de esperança para o comércio local. É um período de grande expectativa para os comerciantes que se preparam com antecedência para atender a demanda dos visitantes e turistas que vêm aproveitar a festa. Dona Vilma nos conta como andam as vendas nesse período junino. Graças a Deus está sendo bom, porque teve 4 São João que não teve São João.
Agora, graças a Deus, todo mundo está vendendo. Porque o que disser que não está vendendo, está mentindo. A realidade muda, segundo ela. O resto do ano é parado, meu filho. Aqui não tem nada. Ninguém, nada. E o prefeito não faz nada. Parabéns, Josiane, pela linda matéria. E vamos de forró, né? Vai, Natan! Vem, morena, pros meus braços. Vem, morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando. Quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexer no reflumengo da sanfona até que o sol raia. Quero ver tu remexer no reflumengo da sanfona até que o sol raia. Este teu fungado quente, bem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço. E o coração de repente bota o sangue em alvoroço. Forró bom da gota. Jura, né, filho? Que maravilha! Natan, logo cedo você estava aí falando aí sobre um texto aqui em off, né? De Nelson Barbalho. E eu queria muito deixar aqui, sabe o quê? Um grande beijo a todos da escola da ETE Nelson Barbalho, que é onde eu estudo. É lá onde é gravado os nossos episódios. Lá onde são gravados os nossos episódios do LyraCast. Agradecer demais a um dos caras que mais tem a ver com tudo isso aqui, sabe? Que foi quem realmente, junto comigo... Somos três, LyraCast somos três. Mas tem um cara que ele é muito especial em tudo isso, que é o meu professor Nicolas Medeiros, que está aqui. Né? E eu queria deixar esse beijão para ele, agradecer por todo o ensinamento, agradecer por toda essa força que dá. Né? Ao querido amigo Hugo Tenório. Isso aí eu costumo falar no final. Mas já que você falou e eu lembrei, em homenagem a todos da ETE Nelson Barbalho, lembra daquele texto que tu me falou em off aqui? É sobre um texto num LP, O Reino do Baião, de Luiz Gonzaga, de 1958. Tem um grande texto do saudoso Nelson Barbalho na contracapa desse disco, Julião. Umas coisas bonitas. Pois, meio matuto, que Zé Dantas era puro e Nelson Barbalho também era uma pureza danada, falando sobre o Reino do Baião, né? O Reino do Baião, sobre Luiz Gonzaga, sobre o matuto, os forró, aquela linguagem bem matuta. Então, esse disco, na carreira de Luiz Gonzaga, de 1958, é um disco de 10 polegadas, inclusive Luiz Gonzaga gravou 4 discos desse, e nesse terceiro disco tem um texto do grande Nelson Barbalho, na contracapa do disco. Que maravilha. Lembra desse texto pra gente? Não, é muito... Lembra não? É um texto grande, grande. Não, porque em toda falando sobre a história do Reino do Baião, sim. O Baião como era que estava, o forró é um texto em toda a contracapa, não dá pra... É muita coisa, a gente tá doido. Eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu vou deixar um QR Code aqui pra gente. Pronto, tá certo. Combinado? Tá combinado. Combinado? Tá doido. Julião, 10 anos ali com Silvério Pessoa, várias e várias viagens, Europa, Estados Unidos, Japão. Né? Andou de... E aí veio o saudoso não, o grande Alceu Valença, que você, de presente, na verdade de presente, eu acho muito linda essa tua história, de como surgiu essa ida à banda de Alceu Valença. Eu acho muito legal a história, que se você pudesse dividir com a gente, de como chegou esse convite. O primeiro contato que eu tive com o Alceu, além das músicas que eu já adorava, tocava, né? Quem toca na noite sabe que se você não tocar pelo menos uma música de Alceu Valença, você sai esquartejado do lugar. Então, exagerei, mas é isso mesmo. Sem corda no violão é bem provável. Você tem que tocar uma, e de preferência 10 ou 20. Mas aí já conhecia, a música dele, um pernambucano que não conhecer, é porque não nasceu ainda. Vai nascer ainda, mas vai conhecer também. E aí, Silvério Pessoa foi convidado para fazer uma homenagem a um programa da Rede Globo, que passava nas sextas. Eu acho que voltou esse programa, não tenho lembrança, mas chamado Som Brasil. Sim. E a gente partiu para o Rio de Janeiro para gravar lá no Projac, que era lá o programa, era gravado lá.
com 5 artistas fazendo releitura das músicas de Alceu Valença, e ele estava presente, que foi assim, uma homenagem tão especial que o próprio artista estava lá, né? E aí foi encantador conhecê-lo, conhecer a equipe dele, a banda, todos os meninos da época. E a gente passou dias incríveis, foi acho que 2 dias de gravações, e foi um aprendizado incrível. E nos bastidores, quando a gente tinha um intervalo, eu, sem esperar, Alceu Valença chegou, se aproximou de mim, falou: "Ei, velho, quer participar de um filme meu?" Aí eu fiquei louco, né? Eu digo: rapaz, eu acho que ele está pensando que eu sou algum ator daqui da Globo, porque eu estou na Globo, eu estou no Projac, e eu tenho essa aparência de artista, sei lá, e ele está achando que eu sou alguém, confundiu com alguém. E eu disse: olha, eu não sou ator não. Aí disse a ele disse: "Ei, velho, vem cá, vou contar um pedaço do seu filme." Eu acho que ele não ouviu o que eu disse. E fiquei nessa. Aí ele contou um pedaço do que ele... A Luneta do Tempo, quem puder ver esse filme. Muito massa. É trilha sonora, direção de Alceu Valença, a coisa mais linda do mundo. E aí ele me chamou para ser um dos personagens. Cara, eu fiquei chocado com aquele convite, eu não esperava. E continuei, depois do convite, ele me explicou um pouco do filme, a gente voltou para as gravações. E aí eu voltei para Caruaru, né? Terminou a gravação do Som Brasil, voltei para Caruaru. E aí, numa terça-feira, Silvério, cheguei na segunda, na terça-feira, Silvério ligou para mim. Ele me chama de Chinho, que é um diminutivo do meu primeiro nome, Andrezinho. Ele tinha um sobrinho que era Andrezinho, e aí ele foi diminuindo, me chamou de Chinho, botou Chinho, e alguns amigos meus lá no Recife me chamam de Chinho ainda. Mas, carinhosamente. Ele: Chinho, tu conversasse alguma coisa com o Alceu Valença? Eu disse: conversei. Ele conversou comigo sobre um filme que ele tá para rodar, que é A Luneta do Tempo, e ele me chamou para participar do filme. Aí Silvério disse: pois é, ele ligou para mim, quer que eu leve você lá, em Olinda, essa semana ainda, quinta-feira, sexta-feira, que dia que você pode? Eu digo: aí eu peguei: Silvério, bora falar sério. Explica para ele, tu é amigo dele. Ele acha que eu sou ator, eu não sou ator. Tentei insistir na parada. Eu disse: eu não vou lá para passar a maior vergonha da minha vida, né? Que eu não sou ator, não sei nem para onde é que vai atuar. Eu não sei, não é minha área. Eu sou sanfoneiro. E se ele precisar de um sanfoneiro, eu tô lá. Aí eu entro de novo. Ele disse: ó, não tem jeito não, ele tá me aperreando aqui. E vamos lá, não custa nada, eu digo: bora. Aí fui lá. Cheguei em Olinda morrendo de medo, me tremendo, porque eu não sabia o que eu ia fazer, o que ele ia dizer, o que eu queria, o que ele queria, o que não queria. Quando chegou lá, estava ele, Ianê, a esposa dele, maravilhosa Ianê, que cuida da carreira dele, produtora. E aí, Silvério Pessoa, Karina Hoover, esposa de Silvério, e a gente foi. Chegou lá, ele disse: vem cá, me sentou numa cadeira lá, naquela casa maravilhosa que ele tem, né, com vista para Olinda toda. Aí me apresentou um pouquinho da casa dele e sentou aqui e começou a contar o filme. Rapaz, ele contou o filme de cabo a rabo. Contou o filme todinho, como era o filme. E eu fiquei ouvindo tudo aquilo, achava lindo o que ele estava dizendo, o roteiro do filme, mas eu não sabia onde é que eu ia ser encaixado. Aí ele começou a dizer: agora eu vou voltar ao filme para dizer qual é o seu personagem. Aí conta tudo de novo, aí começou a descrever você vai entrar agora. Agora eu vou descrever seu personagem. Você vai ser um sanfoneiro que quer ser Luiz Gonzaga. Seu sonho. Começou a explicar um pouco. Que meu sonho, eu andava pelas feiras tocando, toquei em circos, mas meu maior sonho era ser uma espécie de Luiz Gonzaga. É bonito, é lindo o filme. Quem for ver, vai ver. Tem até o sanfoneiro que foi Ari de Arimateia. Esse sanfoneiro que eu não fiz. E aí eu comecei com um papel grande nesse filme, fui caindo. Olha, tem aquele negócio que você nasce com... Tem uma coisa que o cara diz, é pré-determinado, sei lá. Sim. Eu acho que para mim... Eu sabia desde o início, eu disse a ele, eu não sou ator. Aí eu comecei como protagonista do filme, acabei como figurante, e mesmo assim, recebi uma ligação depois dele. Ele disse: passei 2 dias gravando na Caatinga como figurante. Eu era um sanfoneiro tocando numa festa caí, tocando numa festa do Luiz Gonzaga no meio do cangaço, como é,
Da Caatinga. né, Julião? Ele fugindo da volante, aí parou lá pra tomar umas bicadas e dançar. Tava do e lado, eu tava lá no sanfoneiro. Aí você vê quando o cabo nasce pra aquilo, né? Não vem predeterminado, sei lá. E aí eu fiquei do lado, aí ele disse, cara, aí liga ao seu, num domingo, ao seu disse, Julião, eu digo, e ao seu? Ele disse, tem 2 notícias, uma ruim e uma boa, tu quer qual? Eu digo, eita, danado. Eu disse, di logo a ruim. E depois tu me dê a boa. Né? Nessa ordem, eu vou receber a ruim, a boa, depois eu comemoro. Legal, né? Aí ele pegou e disse, beleza, eu vou lhe contar. Rapaz, não sei quem foi, eu lá ocupado com toda a direção do filme, alguém botou você perto de um cara que tem uma cena principal no filme. E eu digo, certo. E aí ele disse, eu vou ter que cortar quase toda aquela cena. E aí tu vai aparecer, mas tu vai aparecer como se fosse um raio. Eu digo, um raio, é ligeiro um raio. Ele disse, é. Eu digo, tá bom. Não se preocupe não, arrocha aí. Vou ficar feliz porque eu participei, foi um aprendizado. Ali também, né, cara? Ah, lógico, tudo foi um aprendizado. Pois é. E aí ele diga a notícia boa. Ele disse, mas você vai estar no filme. Vai aparecer as letrinhas lá no final do filme. André Julião. E aí eu fui assistir um filme com ele no cinema. Aí na hora que as letrinhas subiu, ele disse, olha ali, ó, você tá ali. E eu tava mesmo. Pronto, eu tô na luneta do tempo. Agora, se vocês quiserem, eu posso agendar para mostrar onde eu estou. Olha, rapaz, manda pra mim depois. Qual é o tempo que você passa que eu vou. Rapaz, tem que assistir o filme todinho pra gente ver onde é que eu estou. Até eu me perdi lá, sei lá, ele que disse onde eu estava. Mas foi super interessante porque foi uma aula. Eu tinha que imitar, eu caí porque um dos diretores também, auxiliares de Alceu Valença, ele disse que eu não tinha um timbre se fosse Nathan Lima, ia se encaixar direito. O timbre porque eu não queria ser Alceu, eu não queria ser Luiz Gonzaga, então eu tinha meio que uma imitação, né? O rei do Baião, Luiz Gonzaga. Entendeu? Hoje eu consigo. Mas naquela época eu não sabia nem para onde é que ia. Não é? Me pegaram de surpresa. Mexer com essa caixa acústica é difícil, viu? Difícil. É difícil. Muito difícil. Bora fazer um forró, bora? Bora fazer. Bora pro forró. Lasca tudo. A feira de Caruaru, na A voz. feira de Caruaru faz gosto a gente ver de tudo que há no mundo. Bora aí. Nela tem pra vender a feira de Caruaru. Eita, forró bom da gota. Tem massa de mandioca, castanha assada, tem ovo cru, banana, laranja, manga, batata doce, queijo e caju, cenoura, jabuticaba, de galinha, latipiru, tem bode, carneiro e porco, se duvidar, intecururu. Tem cesto, balaio, corda, tamanco, greia, tem goitatu, tem fumo, tem tabaqueiro, feito de chifre de boi zebu, caneco, acuviteiro, peneira, boi, mel de urufu, tem caça de alvorada, que é pra matuto não andar nu. Tem caça de alvorada, que é pra matuto não andar nu. Tem rede, tem balieira, mó de menino, caçanambu, machixe, cebola verde, tomate coentro, couve, chuchu, almoço feito nas tortas, pirão mexido que nem angu, mubia de tamborete feita do tronco de mulungu. Tem loiça, tem ferro velho, sorvete de raspa que faz jaú, gelada, caldo de cana, fruta de paine, mandacaru, boneco de vitamina que são conhecidos até no sul. E tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru.
Rapaz, é engraçado que quem me falou isso foi Bruno Goya. Bruno Goya teve aqui num episódio nosso. E, na verdade, ele relembrou, né? Que Caruaru é uma das cidades mais cantadas no mundo, né, Natan? Isso. Quem tinha esse trabalho aqui em Caruaru era um cara chamado Dr. Leite, dentista. Ele tem tudo arquivado. Eu não sei quantas músicas são falando em Caruaru, mas é um bocado. E ele era professor nisso aí, Dr. Leite. Tem muita música. Meu pai gravou uma linda música falando sobre Caruaru, chamada Caruaru Hospitaleira. Não é porque foi meu pai. Não é não. Pai eu não compunha, né? Algumas coisas ali ele fez, né? Não compõe, na verdade, porque meu pai não faleceu. Então, não é porque foi meu pai que gravou, mas é uma das músicas mais lindas, eu falo, né, dos 20 anos pra cá, que tenha nascido, né, sendo compostas por alguém daqui falando sobre Caruaru. A primeira música falando em homenagem a Caruaru foi uma música orquestrada em 1951, mas cantada por Calbi Peixoto em 1953, Caruaru, de Belmiro Barrela. Foi num belo dia de verão, essa música, que eu perdi meu coração, Caruaru. Essa foi a primeira, Natan? Primeira música. Que se tem registro até hoje. Registro, letra, Caruaru. Em 1953, e o intérprete foi Calbi Peixoto. Eu tenho 78 rotação. Rapaz, eu quero ouvir, porque pra mim Calbi é um dos maiores... Isso aí. Né, imortal. E outra coisa, a partir do momento que você deixou sua voz, deixou sua arte aqui, o seu corpo foi, mas a sua arte ficou. Ela tá aqui. Isso aí. Né? Tá aqui, ó, tá pairando aqui no ar. Se a gente quiser tocar Calbi Peixoto aqui, só pedir o tom, né? Isso aí. E o primeiro forró foi Forró em Caruaru, de Zé Dantas, né, Julião? Forró em Caruaru. Toca um pouquinho pra eu ouvir. Só maior. Um pouquinho. Essa aí. Mas no forró de Sajoaninha, em Caruaru, compadre Mané Bento, só faltava tu. Oi, no forró de Sajoaninha, em Caruaru, compadre Mané Bento, só faltava tu. Eu nunca vi meu compadre forgança tão boa, tão cheia de brinquedo e de animação. Bebendo na função, dançamos sem parar, mas no galope de matar. Nas altas madrugadas, por mal de uma danada que veio de Itacaratu. Matemos 2 soldados, 4 cabos e um sargento. Compadre Mané Bento, só faltava tu. Oi, no forró de Sajoaninha, em Caruaru. Que maravilha. Esse é o primeiro forró falando em Caruaru, né? Rapaz, Jackson Pandeiro. e falando em Caruaru, a gente não pode esquecer do grande, pequeno, enorme mestre Azulão, né? Né? Canta um pedacinho daquela. Por gentileza, Natan. Acho linda aquela música, Caruaru do passado, né, dele. Canta um pouquinho pra gente, que a gente. Como é o mundo todo, né? Que pode chegar e nos assistir aqui, pelo menos eles já conhecem mais um pouco da nossa cultura, vai. Caruaru, do meu bom Jesus do monte, pra quem vive tão distante, por força do destino. Ai, Caruaru, do meu tempo de menino. Ai, Caruaru, do meu tempo de menino. Da rua Preta ao Farrapo, Lagoa da Porta e Vassoural, da noite de São João, quadrilha, Natal e Carnaval. Caruaru, das serestes das canções, da rua 10 de novembro e de tantas tradições. Das serestes das canções, da rua 10 de novembro e de tantas tradições. Que coisa linda, como é bom a gente poder falar de cultura, né, cara? É perfeita, viu? É linda, linda. É perfeita. Perfeito, foi gravado por Azulão, acho que em 1975. Eu só não sei o nome do. Não sei se é José Orlando, é José alguma coisa. José Caetano, alguma coisa assim. E foi regravado no disco Caruaru, que todos cantam, em 1992, com arranjo de Clóvis Pereira, que é caruaruense também. Que maravilha, tá vendo aí? E veio lá de cima, esse compositor daqui da região? Eu não sei, pronto, não sei. Sabe o que eu falo? Eu pergunto a você? Porque sim, a né? maioria das músicas falando. A maioria das músicas falando sobre Caruaru são de caruaruenses que foram para bem longe, sentiram saudade, né? E falam da sua cidade, não é verdade, Julião? Exatamente. Né? Eu tava conversando. Quem tem muita coisa falando sobre Caruaru é o meu sogro. Meu sogro, ele ama falar sobre Caruaru, ele ama falar sobre Caruaru, conhece muita coisa. Não é jogador não, mas ele conhece coisa pra caramba.
E ele tava falando, justamente, ele que deu esse toque. Pô, já percebeu que as pessoas falam de Caruaru como uma saudade porque elas estão longe? Né? Eu disse, rapaz, é verdade. Por isso nasce tanta coisa bonita, né? Isso. Caruaru é motivo para inspiração, né, Julião? Do clima ao São João, é energia, né? Climinha frio. A princesinha do Agreste. Quem vem de São Paulo vem conhecer Caruaru, quer ficar para morar, né? É verdade. Né? É verdade, é verdade. Né? Verdade. Rapaz, a galera vem pra Caruaru. Uma coisa que eu vejo muito e não creio, sabe? Quem tá dentro não enxerga a grandiosidade de Caruaru. Sabe? Quem tá dentro não enxerga o tanto que Caruaru ela é hospitaleira, sabe? Olha tantas pessoas, todo canto que a gente vai tem alguém falando com sotaque diferente que mora aqui. Saiu de onde morava e chegou aqui e se apaixonou. Poucas cidades conseguem ser assim, sabia? Poucas populações em cidades conseguem ser assim, tão hospitaleiras quanto nós somos. Isso aí, acolhedora, né? É verdade, cara. Aqui tem uma magia diferente. Bebeu da água, fica. Ô, Julião, será que esse imã também chama de fora? Chama. O problema é isso. Tá chegando muito estrangeiro. Tá chegando. Eu tô ligado, o pessoal do Recife tá vindo pra cá e não volta pro Recife. E outra coisa, viu? Como tá chegando muita gente, seria muito bom abrir ruas, porque daqui a pouco vai estar os carros tudo parados, o povo tudo andando, viu? Andando, tá doido. É verdade. Eu já vi cidade barulhenta, meu amigo, agora igual Caruaru. Tá pra nascer, viu? Mas a gente tá desenvolvendo ali no Distrito Tecnológico drones individuais pra gente de Caruaru. A gente vai eliminar os carros até 2030. Eita, será, Julião? Será? Gostou? Eita doideira, Julião. Tá vendo aí? Gente, a gente fala muito dos historiadores, a gente fala muito dos sanfoneiros, né? Eu acredito que cada um aqui tenha na sua cabecinha ali alguém que serviu e serve até hoje como sua maior inspiração. A gente já falou aqui como trio nordestino, mas você falou o trio que eu mais gostava, tal que eu mais gosto e tudo mais. Mas tem alguém, Natan? Eu acredito que você já respondeu isso aqui lá no início, porque você estuda e coleciona tudo dele. Seria Gonzaga a sua maior referência? Luiz Gonzaga, minha referência, e J. Lima, viu, tio? Ah, que maravilha, que maravilha. Homenageado São João do Caruaru 2025, né? Isso aí, homenageado, né? E eu esqueci até de falar que eu ganhei uma sanfona quando eu tava meio depressivo, do meu pai, na época. E o espaço aqui me abriu para fazer forró. Minha mãe deu o espaço, que é o Espaço Cultural da Lúcia, né? Isso. Né? Foi muito importante para a gente começar a fazer o forró aqui em 2012, que hoje é um dos maiores polos culturais. Posso falar polo, né, Julião, né? Polos culturais. Polo cultural, um polo cultural, né? Polo cultural. Onde a gente mantém vivo o pé de serra, viu? Forró pé de serra, sanfona, zabumba e triângulo. Sim, e repertório, trio nordestino, Luiz Gonzaga, Jacques Pandeiro, Azulão, Jacinto Silva, Marinês. O repertório é esse, viu? Por aí. Não venha com... Julião, quem seria esse grande... Eu acho que eu já sei quem você vai dizer, mas quem seria essa grande inspiração, sanfoneiro, artista, que Julião olha assim pra cima e dizer, cara, que bom que esse cara, que eu nasci no mesmo plano desse cara pra poder me inspirar? Luiz Gonzaga começou tudo. Tudo começou em Luiz Gonzaga. E aí ele começou a montar, como um astro, ele começou a montar constelações de pessoas que vieram depois, como o próprio Dominguinhos, com aquela sensibilidade, com aquela musicalidade vinda de outro lugar que não é daqui, porque a sensibilidade que ele tinha, nunca estudou em conservatório, nunca estudou em universidade de música, mas o conhecimento dele dava para pegar esse povo todo e ensinar. É genialidade, né? Ele era um gênio e deixou uma obra para a gente. E outra, depois eu costumo dizer a meus amigos, eu digo, rapaz, Luiz Gonzaga criou e Dominguinho urbanizou o forró e deixou mais melhor. Ele disse numa música. Ele disse isso urbanizou o forró e deixou muito mais melhor. E botou todo um sanfoneiro para estudar. Porque o homem é difícil. E para cantar, né, Julião? E para cantar. É o mais importante também. Juntar né? a voz. Foi muito com a bom você ter sanfona. lembrado disso. Né? Muito bom você ter lembrado disso, Porque então, Luiz Gonzaga, quando começou, ele começou como instrumentista, Julião? Essa palavra certa? Isso, instrumentista. Começou como músico. Músico de 1941 a 1945. 45 ele começa a cantar.
E aí onde tudo muda. Aí onde tudo muda, né? Graças Tudo a Deus mudou. né? Elton, tenho certeza absoluta que você tem aquele... Você também... Eu acredito que né, os nossos pais, né, como são artistas, né, eles sempre serão os primeiros ali. As primeiras pessoas que a gente viu ali cantando dentro de casa pela primeira vez. Eu, como falei logo cedo, eu comecei muito novo. Você, acredito que também tenha começado muito novo e você tem a sua heroína, né? Então, conta um pouquinho isso pra gente, Elton. Uma delas é minha mãe, que é cantora, tem 48 anos de carreira. Meu pai também, que eu cresci ouvindo ele cantando, né? Ele levava muitos artistas lá pra casa, né? De Ezequias, Rodrigues, Azulão. Eram muitos artistas que participavam lá em casa, as festas. Que era na segunda-feira, né? Eles trabalhavam no final de semana. Segundinha sem lei. E na segunda-feira iam pra lá fazer festa. E tem um trio nordestino que eu escutava muito quando eu era criança, que meu tio colocava desde os meus 5, 6 anos de idade. Ali foi. O legado pra mim foi o trio nordestino. Que maravilha, meu Luiz irmão. Gonzaga eu vim conhecer depois, eu vou mentir, mas o trio Que nordestino maravilha. me preenche de emoções quando eu escuto. Coisa boa, coisa boa. Gente, pra mim, eu quero dizer que foi de uma felicidade enorme ter estado com vocês hoje, homenageando o forró. Eu digo a vocês que esse programa, ele merece uma continuidade. E tão pouco tempo a gente precisa falar de mais forró, né? Falar de mais cultura, né? Só que antes de terminar e eu mandar os meus abraços e pedir para vocês também darem os abraços, as considerações, eu queria que o sanfoneiro cantasse também, que você falou naquela hora que o sanfoneiro canta, Não, né? nem faça isso, eu canto com a Julia- sanfona. Vai cantar e cantar, e eu quero Vai agradecer cantar. a você, Eu Hermes. canto com a sanfona. A Agradecer- voz de Luiz Gonzaga só veio depois. Por isso que eu caí no filme, viu? Canta, Tá vendo aí? você canta, eu quero agradecer a você por essa oportunidade, viu? É Lira Cast, né? Esse podcast, agradecer a todos da produção, agradecer a Julião, opa, segura, a Elton, segura, e a você, Hermes. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, de verdade, agradeço a sua mãe, agradeço por vocês cederem esse espaço tão maravilhoso. Eu peço desculpas por nunca ter até então vindo aqui assistir, vir curtir um forró. É porque realmente a correria tá demais. Mas eu vou preparar um dia, separar um dia. Não tem aula nesse dia, não tem gravação nesse dia, que eu vou chegar aqui 4 da tarde, só vou sair de manhã. Venha na quarta pro projeto. E aqui tem aquela água que tem em Caruaru. Bebeu não deixa mais, não. Julião, muita água de Vitória também, né? Muita água de Vitória. O povo tá chegando já ali. Ó. Tô vendo os fãs VIPs das quarta-feiras. Já estão chegando ali, ó. Tá vendo a cabecinha ali? Já tem um bocado ali. Julião, muito obrigado pela tua vinda, parabéns, muito sucesso. Muito sucesso, cara. Você tem ideia do quanto é difícil abrir janelas para a cultura popular brasileira. E isso eu não estou dizendo botando a cultura como uma coisa regional, mas sim como uma coisa global. Sim, claro. A nossa música e nossa arte, ela é planetária. Ela pode ir para outro planeta tranquilamente, tocar no espaço e os ETs vão adorar, os OVNIs vão vir aqui visitar. Eu acho que eles estão vindo visitar para ver o forró, aprender com a gente e levar para lá, porque deve ser triste, né? Não ter o forró em outro planeta. Então se liga aí, essa janela que você abriu aqui, isso é de uma suma importância, é imensurável a dimensão que isso pode nos levar para o mundo e deixar essa chama totalmente acesa, sempre. Verdade. Eu acredito que quando for popular o próximo planeta, tenha que ter, no mínimo, uns 50 nordestinos. E, de preferência, 49 pernambucanos dentro. Isso aí. Bora lá. Eu estou pronto para ir. E a gente vai levar Natan Lima. Justamente. Ele gosta de viajar, vai de disco voador. Oxi, eu não conheço o bairro Petrópolis, eu conhecer a Lua. Se os caras chegaram... se o cara viajaram anos-luzes para chegar aqui no planeta Terra, a nave é segura. Né? É rápido assim, ó. Fazer forró na Lua, É, forró na lua. Gostei Forró desse na nome aí, lua. viu? Gostou? Gostei desse nome aí. Vou fazer um forró na lua. Forró na lua. Elton, querido, muito obrigado por estar presente, trazer sua musicalidade, sua boa energia. Sucesso para você também. Fico muito feliz por você ter estado com a gente. Viu? De verdade. E com os trabalhos técnicos de Hugo Tenório, Nicolas Medeiros, apresentação Hermes Emanuel Lira, esse foi o nosso Arraiá LiraCast. Como a gente sabe que nada a gente consegue fazer só nessa vida, vale salientar e agradecer
a participação de 2 empresas privadas que fizeram parte aqui do nosso arraiá. Narciso Colchões, abraço, meu querido, que Deus te abençoe. Troféu Esportes, Robério, um beijo, meu irmão, que vocês continuem sempre apoiando a cultura. Isso faz parte de tudo o que está acontecendo aqui. Vocês também estão aqui conosco. E para terminar, a gente poderia terminar com um azulão. Julião É com o Julião. É com o sanfoneiro. Obrigado, meus queridos. Deixa eu agradecer aqui a presença do meu amor, meu irmão Matheus Leite, que está aqui também. Beijo, meu irmão, te amo. Beijo, galera. Vamos terminar esse nosso arraiá, que é o primeiro. Mas virão outros, com toda certeza. Deus abençoe a todos. Vamos embora. Adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano se nós for. Adeus meu amor, até para o ano. O café de Josué, apanhadeira apanhou, Josué bem satisfeito, um festejo ele pegou. Deu comida a todo mundo, deu cachaça o tocador, um sanfoneiro animou, puxou o fole com fé, todo mundo arrasta o pé, porque o forró começou. Adeus, minha rosa, adeus, meu amor. Adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano. Vai, Hermes! O café de Josué, Apanhadeira apanhou, Josué bem satisfeito, um festejo ele fundou, deu comida a todo mundo, deu cachaça o tocador, o sanfoneiro animou, puxou o fole com fé, e todo mundo arrasta o pé, porque o forró começou. obrigado, meus queridos. Beijo grande. Até a próxima, se assim Deus permitir. Tamo junto.